Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O assunto dessa aula são as funções quadráticas. Nós chamamos de função quadrática toda função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero, para garantir que a função tem grau 2, né? O domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais, e a imagem vai depender da forma do seu gráfico. O gráfico dela é uma parábola que tem concavidade voltada para cima quando A for maior que zero, e tem concavidade voltada para baixo quando a gente tiver A menor que zero. Ok? Nos dois casos, nós temos um pontinho aqui, ó, bastante importante, que é chamado de vértice da função. O vértice da função, que a gente representa pela letra V, digamos que ele tem a coordenada x0, x do vértice, y do vértice, é tal que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Ou ainda, y do vértice igual a f do x do vértice. É fácil a gente ver que quando a é maior que zero, o vértice é ponto de mínimo da função. E nesse caso, a imagem de f vai ser igual ao intervalo que vai do y do vértice até infinito. E se a for menor que zero, o vértice é ponto de máximo da função. E daí, a imagem de f vai ser o conjunto que vai de menos infinito até o y do vértice. Quanto aos interceptos, o intercepto y da função, que a gente calcula fazendo x igual a zero, vai ser o ponto y igual a c. E os interceptos x vão ser as soluções da equação ax ao quadrado mais c igual a zero, que sabemos muito bem que é dado por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b2 menos 4ac, correto? Bem, quantos interceptos vão ter essa função? Depende do valor de delta, né? Se delta for maior que zero, a função vai cortar o eixo x em dois pontos. Daí, se a função tiver concavidade voltada para cima, seu gráfico vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Tendo aqui os seus dois interceptos, cortando o eixo x em dois pontos. Agora, se o gráfico tiver concavidade voltada para baixo, seu formato vai ser alguma coisa mais ou menos assim, cortando o eixo x aqui em dois pontos. Agora, se delta for igual a zero, o gráfico toca o eixo x em um ponto. E esse ponto é o x do vértice. Daí, para A maior que zero, nós temos concavidade voltada para cima, portanto o gráfico vai parecer com esse gráfico aqui, tocando
o eixo x somente no x do vértice. E se o A for negativo, nós vamos ter o gráfico com a concavidade voltada para baixo. E daí sua aparência vai ser mais ou menos assim, ó. Tocando aqui o eixo x apenas num ponto, que vai ser o vértice. E se delta for menor que zero? Se o delta for menor que zero, a parábola não toca o eixo x. Daí, para A positivo, seu gráfico parece mais ou menos com esse aqui, ó. E para A negativo, seu gráfico fica parecido com esse aqui, ó. Beleza, pessoal? Vamos fazer um exemplo. Considera a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Como é que fica o gráfico de f de x? Ora, o primeiro passo aqui é calcular as raízes dessa função, ou seja, os pontos em que o gráfico vai tocar o eixo x. A gente faz isso calculando os valores de x para os quais x ao quadrado menos 6x mais 8 é igual a zero. Olhando aqui, a gente tem o A igual a 1, o B igual a menos 6 e o C igual a 8. Portanto, o delta que é dado por B2 menos 4AC vai ser igual a 36 menos 32, que dá 4. Daí, o x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Isso é, x é igual a 6 mais ou menos 2 sobre 2. Daí, concluímos que x1 vai ser igual a 8 sobre 2, que dá 4. E x2 vai ser igual a 2 a 4 sobre 2, que dá 2. Portanto, a parábola vai cortar os eixos x, o eixo x nos pontos 4 e 2. Segundo passo é calcular o vértice da parábola. O x do vértice é menos b sobre 2a. Portanto, vai ser igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, que vai ser igual a menos 4 sobre 4 vezes 1, que dá menos 1. Perfeito, pessoal? Portanto, o vértice da função é o ponto 3, menos 1. Vamos juntar essas informações para poder esboçar o gráfico da função. Vamos desenhar aqui o plano cartesiano. As raízes vão acontecer no 2 e no 4. O vértice no 3 com menos 1. Está aqui. Ligando esses pontinhos, nós vamos ter uma parábola mais ou menos assim, ó. E aqui está o gráfico dessa função. Por essa aula paramos por aqui, espero que tenha entendido. Até a próxima.